Boa Mônica noite, entrou Gabriel. também. Boa noite. Oi, É, Mônica. tudo bom, Gabriel? Muito botãozinho, né? É muito botãozinho, faz parte. É muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada, viu, Mônica, por ter aceitado o convite. Agora, assim, tem muita gente que já conhece o Instituto Auá, já conhece o Gabriel, que é o presidente do Instituto, tem parceiros que já conhecem a Mônica, mas também tem muita gente chegando agora, tem gente nova chegando. Eu vou pedir para o Gabriel apresentar brevemente, né? A gente está mais ou menos aí com um roteiro, com previsto 1 hora de live, mas a gente vai deixar o papo fluir. Vou pedir para o Gabriel apresentar brevemente o Instituto Auá e a missão do Instituto, e também, né, do seu trabalho aí com desenvolvimento comunitário e economia solidária, né, impacto socioambiental. E aí também passar para a Mônica apresentar o trabalho da Green Kitchen, o trabalho dela com gastronomia sustentável. Então, vou deixar a palavra, Gabriel, por favor, apresente aí brevemente para o nosso público o trabalho do Instituto Auá, com foco no que a gente está trazendo aqui hoje, tá? Muito bem, obrigado, Ana. Boa noite, pessoal. Bom, esse ano o Instituto Auá completou 28 anos de existência, um legado que a nossa mestra, Ondalva Serrano, começou em 97, 1º de maio de 97, tendo dois principais pilares: desenvolvimento humano e o que a gente chama do ecomercado. E até hoje, esses são os dois principais pilares da existência do Instituto Auá. E a missão principal do Instituto Auá é o fomento ao empreendedorismo socioambiental. Por isso que o nosso nome, desde 2014, antes de 2014 tinha outro nome, era APSE, e a partir de 2014 passa a se chamar Instituto Auá de Empreendedorismo Socioambiental. E é isso que a gente quer fomentar no mundo. Em primeiro lugar, o empreendedorismo, que significa as pessoas serem sujeitos, atores criativos em prol do bem comum, que geram riqueza, que movimentam a economia, mas não com a finalidade cega do lucro, como vive muita gente e que acaba sendo infeliz, doente. Nosso objetivo é fomentar o empreendedorismo socioambiental, porque a gente acredita que fazendo bem a gente fica bem, né? Levando a felicidade a gente fica feliz. E nós temos empreendimentos no Instituto Auá. Um dos empreendimentos, que no ano passado fez 10 anos, foi criado em 2014, é o Empório Mata Atlântica. O Empório Mata Atlântica, ele vem de um movimento que nasceu em 2009 com a Rota do Cambuci, e a Rota do Cambuci reuniu muitos produtores artesanais, mas começou a reunir também agricultores, que começaram a plantar a fruta. E depois de 5 anos, o Cambuci começou a dar, o pessoal começou a ficar bravo com a gente, porque não tinha para quem vender, e a gente estimulou, né, aqueles malditos ambientalistas, não falaram para plantar esse negócio, não tem para quem vender. E aí, então, nós vimos que não dava para esperar o dia que a Coca-Cola ia querer comprar. A gente precisava botar isso no mercado. E aí nós começamos a reunir os agricultores, na época, em 2014, e formamos o arranjo produtivo do Cambuci, na época, e criamos uma marca para representar o produto, né, que começou com a fruta do Cambuci, foi o primeiro produto do Empório Mata Atlântica, e essa marca é a marca comercial que representa esse grupo de agricultores, né? Eu vi que aqui o Vale do Peixe está aqui, o Vitor, o Pedro, o Rafael Russo, eu vi que também entrou aqui, na época também estava ali com a gente, hoje está na rota, voltou para a rota, muito, muito feliz com isso. E essa marca foi crescendo, bem tímida, e hoje ela tem uma linha de produtos, além de frutas congeladas, polpas, sorvetes, e temos uma nova linha de sorvete chegando aí, tá? Parceria com o chefe Renato Calef, a nutricionista Mariana,
Então, também vamos ter aí em breve sorvete sem açúcar, sem lactose, totalmente natural. Para esse verão, vocês vão poder aproveitar essa nova linha de produtos aí do Empório Mata Atlântica. E a missão do Empório Mata Atlântica é conservar o bioma, justamente levando para o mundo essa linha de produtos saudáveis, naturais, gostosos, né, e acessíveis para a população, fazer com que as pessoas tenham acesso às frutas nativas e consumindo elas ajuda a esse recurso chegar lá no produtor e estimular o produtor a continuar plantando. É isso, se deixar eu falo muito, gente. Eu acho que deu para ter uma ideia, né? E também o Empório Mata Atlântica tem um desafio, né? Como uma marca que tem esse propósito de conservar o bioma por meio do ecomercado, né? Levar os produtos para o consumidor, tem um grande desafio, né, Mônica? E a Mônica tem vivido isso e trabalhado muito isso com os restaurantes que ela atua, de levar sabores que estão ou esquecidos ou são desconhecidos pela população. Lembrando que, para quem está chegando aqui e ainda não conhece o trabalho, nós estamos em São Paulo, na verdade, a sede do Instituto Auá fica em Osasco, e nós estamos trabalhando com as frutas nativas da Mata Atlântica do estado de São Paulo, que são o cambuci, o vai, a grumichama, jussara, jabuticaba, inclusive até, né, pedir para o pessoal interagir aí, né, Gabriel, perguntar quem já experimentou, quem conhece essas frutas, né, o cambuci, a uvaia, a cereja do Rio Grande, a grumichama, a jussara. Então, por favor, comentem se conhecem, se consomem, se nunca tiveram acesso, ou se viram, nunca mais viram. Vamos conversar sobre isso. Porque a gente até tem a gente resgatou essa história, né, do consumo das frutas nativas nesse site que a gente está lançando, www.emporiomataatlantica.org.br, tá? Tem o link na nossa bio, estou falando aqui para vocês também entrarem lá, que tem uma área que se chama História e Cultura, e que resgata esse consumo desde as comunidades, enfim, desde os nativos, né, dos povos originários que já consumiam aqui, né, os guaranis aqui no nosso estado, essas frutas, e, enfim, depois com a colonização, desmatamento, né, uma sucessão aí de ciclos econômicos também, essas frutas foram praticamente quase entrando em extinção. O cambuci chegou a entrar numa lista internacional de espécies ameaçadas em extinção, e esse trabalho, então, também visa resgatar. Mas, Mônica, o seu trabalho com os restaurantes, né, trabalhar levando esses sabores que, né, os restaurantes são um dos segmentos que a gente está atuando, né, em que os chefes e os cozinheiros levam as frutas nativas para os pratos, para as bebidas. Como é que está sendo? Primeiro fala um pouquinho de você, e o desafio que o Gabriel sempre fala, né, Gabriel? Como é que você fala que é um mercado que não existe? Vender produto que ninguém conhece para um mercado que não existe. Graças a Mônica, nossa grande parceira, esse mercado está existindo. Olha a responsabilidade. Vocês estão me ouvindo? Que eu estou sem... Tá tudo bem o som aí? Estamos te ouvindo. Então, conta a sua história, o que é a Green Kitchen, como é que é essa parceria, como é que estão recebendo nos restaurantes esses sabores, né, que é um desafio que a gente enfrenta aí. Vou tentar contar, porque o meu forte não é falar assim, né, ao vivo para as pessoas. Eu falo muito, mas não assim. Mas, primeiro, super obrigada pelo convite. Não preciso nem falar que é um enorme prazer. E quanta responsabilidade, né, Gabriel? Também vamos lá, né? A gente faz, como fala assim, eu acho que é o mínimo que a gente podia estar fazendo. Vou falar muito rápido o que é a Green Kitchen, para quem não conhece, né? Que é um programa de ações sustentáveis, né, para restaurantes. E o que a gente faz? Ele o Green Caminho, é uma escolha de um caminho, né, que integra alimentação natural e sustentabilidade. E quem entra, vem para esse mundo, não sai mais. Quem entra no Green fica. E o que a gente luta realmente desde sempre
é para fazer essa conexão, né, de tudo que está acontecendo, seja com alimentos, com tecnologias, né, com processos, sistemas, o que for, a gente conectar isso com o consumidor final. Porque tem muita coisa sendo feita, mas as pessoas não têm acesso. Então, essa foi a nossa proposta. Até que vamos entrar diretamente no assunto do APA. Vamos falar, né? Como que o Green teve contato com vocês, né? Com a UA? Foi na pandemia de ficar vendo lives do Gabriel, né? Ele precisamos Mônica, conhecer desculpa te cortar. Só fala antes o que é o Green Kitchen. o que é a Green Kitchen. Eu não falei, Isso. você vê com tanta coisa que a gente fala e não fala o que é. É um programa de ações sustentáveis que os restaurantes aderem, né? Para, para mudar de comportamento, né? A gente dá ferramentas para que os restaurantes possam adotar medidas mais sustentáveis nos seus restaurantes. E a gente faz isso, a gente não vende um programa, as pessoas aderem a ele, né? E se alguém quiser saber como funciona mais detalhes, é só entrar lá no site que tá tudo certo, tá bom? Mas vamos ao auá, né? Vamos aos frutos. Como que a gente foi parar aí no auá? Graças ao Zé Maria, que fez essa conexão, né? Me convidando lá para algum evento, eu louca para conhecer, não sabia como fazer, e chegou para um galpão imenso, imenso, uma câmara imensa lá no fundo e saindo uma pessoa com uma capa preta impermeável, cheio de sorvetes na mão, distribuindo. Eu, xereta que só entrei dentro daquela câmara e aí eu entendi o que era o auá, porque eu vi aquela explosão, né, de antioxidantes, fenólicos e tal, traduzidos em polpas, frutos, os sorvetes, né, com todos esses frutos aí que o Gabriel, que a Ana estão falando, que vem da Mata Atlântica, o Vaia, Cambuci, Grumichama, Jussara, e tudo. Eu acho que naquela hora eu entendi o que eu queria fazer. Quando a gente vê essas palavras instituto, associação, né, se assimila elas com uma coisa meio informal. Precisamos ajudar, vamos comprar um pouquinho de fruta aqui, outro pouquinho ali, para ajudar. E não é nada. Vocês estão extremamente profissionais, né? Com super esquema de logística, formalizados, como qualquer outro fornecedor, né? E com aquele mundo de opções à nossa disposição. A única diferença, você vê que quando entra nesse mundo, comparando com o convencional, é o planejamento, né? No convencional, você liga lá para o SEAS, o cara te entrega tudo que você quer amanhã. Quando a gente vai falar com um auá ou né, alguma coisa, alguma outra situação parecida, precisa ter um planejamento. Vocês precisam saber, né, o quanto pode ser vendido, né? O quanto que as pessoas pretendem comprar disso, para que o campo possa plantar. E esse trabalho, o Gabriel, que vocês fazem, é o ponto de partida para tudo. O que nós ainda fazemos, os restaurantes, eu incluo, mas eu já faço, né, já venho fazendo isso, é trabalhar com vocês para que vocês possam cultivar e vender com segurança. Bom, mas enfim, nessa cadeia toda aí, né, de quem planta e de quem vai consumir, o que a gente vê? O agricultor já fez a parte dele, como você está falando, o auá já fez a parte dele, trazendo, né, comercializando, distribuindo esses frutos todos, e agora é a nossa vez, é a vez dos restaurantes. Porque se a gente não consumir esse trabalho todo lá no campo, vai por água abaixo. Cadê a Mata Atlântica? Que eles estão plantando água, né? Eles estão mantendo a floresta viva. Quando a gente fala de futuro, quero um futuro melhor, nós estamos falando disso. Então, está na vez agora da gente, dos restaurantes comerciais, institucionais, hotéis, né? Qualquer restaurante entrar nesse mundo.
quando a gente fala desses frutos, eles se encaixam em qualquer uma dessas situações, tá? Eles são muito bem-vindos num restaurante comercial, num hotel, num hospital, numa escola, num corporativo, que são os que atendem o maior número de pessoas, né? Que tem acho que é onde todo mundo quer estar, porque quando se fala de vendas, né? Altas, é lá que a coisa está. E eles se encaixam muito bem. Eles se encaixam em qualquer cardápio, qualquer. Eu vou deixar a parte da gastronomia para Simone Valvassori falar, tá? Porque não é muito. Deixa essa parte com ela. Ela que não é muito meu foco, né? E ela arrasa. Então, esses frutos, eles se encaixam em qualquer cardápio, tá? Em cardápio de um restaurante comercial, no cardápio de escola, no la carte, em qualquer situação. O que acontece, às vezes, quando as pessoas pensam em pôr isso no cardápio, acha assim, vou pôr o suco, mas e o suco de laranja? Mas e a mousse de maracujá? Mas e o bolo de laranja, sei lá, de cenoura, né? Gente, eles ficam tudo lá. Não sei que... Quer dizer, Mônica, que só que os novos sabores já Vamos. estão ganhando fãs, estão deixando os tradicionais já em segundo plano, Não né? sei. Como é que é isso, por exemplo, nos restaurantes que, né, que fazem parte da Green Kitchen e por que estão buscando promover, né, a sustentabilidade nos seus cardápios e levar isso para os seus clientes, né, para os seus consumidores? Eles chegam com uma novidade, por exemplo, então, um suco de uvaia, às vezes uma combinação, um mix, né, de uvaia com outros ingredientes, um suco de cambuci, ou chega com um bolo de cambuci, que a gente tem 2 receitas de bolo de cambuci no nosso livro. Então, quem ainda não baixou, vai lá baixar, que tem todos esses mix, todos esses bolos, tem a receita passo a passo, com foto, tudo explicadinho, lá no livro de receitas, que está no site do emporiumatatlantica.org.br. Mas quando eles chegam, né, a Mônica já abriu portas aí para as frutas nativas para diversos restaurantes, para o Atenas, né, para o Fantini, né, que está aí também assistindo a live, para o Hotel Renascense, para vários outros. Quando eles apresentam essa novidade, que não é uma novidade, né, são as frutas que a gente tem aqui desde sempre, né, que são nativas, e aí o pessoal experimenta e já está subindo no ranking, né? Então já é o suco de uvaia, eu sei que no Hotel Renascença já é o mais pedido, o suco de jabuticaba, de cambuci, lá no Fantini também, os bolos. Então conta mais sobre essa experiência aí. Eles vão tomando lugar daquelas frutas que vêm na monocultura, né? A laranja cheia de agrotóxico, né? Lembrando que os agricultores que fazem parte da cadeia produtiva, né, cultivam de forma agroecológica, sem agrotóxico, enfim, né? Mas conta um pouco mais disso, Mônica. Vamos lá. Na hora que você fala, vamos colocar né, esses produtos lá. No meu caso foi assim, ó, foi mais com os sucos. Aí, o que acontece? Se a gente entra com eles assim, puro, a uvaia pura, o cambuci puro, aí, Gabriel, eu tive que te desobedecer, né? Te contrariar. Eu falei, isso é um risco assim, o cara pode falar gosta ou não gosta. E quando a gente acabou trabalhando com um mix, né? Você mistura a uvaia com a laranja, com gengibre, põe a maçã para adoçar, põe o cambuci com a couve, né? Tira abacaxi, põe cambuci, suco verde, porque posso usar o cambuci no lugar do abacaxi, foi o que a gente fez. A jabuticaba lá com um toquinho de beterraba, de limão e tal. Então, a gente colocou isso naquele mix, né, explicando que lógico, num mundo à parte de produtos nativos, mas o que fez vender não foi isso. Foi levar para o cliente, através de treinamento das equipes, né, dos atendentes, no caso do Atenas, no caso da Fantini, foi ela mesma, a própria Cleia, que está aí tomando a frente disso, foi fazer o cliente e saber que ele, quando pedir um suco desse, ou uma mousse, o que fosse, ele não está comendo, experimentando, testando. Ele está fazendo muito mais, que é entender que ele está preservando a floresta, ele está cuidando da Mata Atlântica.
E quando a gente levou isso para a mesa, através dos atendentes, né, de todo mundo, foi uma emoção sem tamanho, foi uma reviravolta. Tanto que nas primeiras semanas no Atenas, eu lembro que quando colocou, em 2 dias tinha acabado tudo que a gente tinha comprado a gente não, eles, né? Comprado de fruto. E dali para frente a gente viu, não é só por o produto, né? É por a história junto que tem por trás. Dali para frente, realmente, eles conquistaram o lugar, o espaço, não se tira mais, convivem com os outros produtos, é conviver, não é tirar um e pôr o outro, convive, e então, realmente, hoje você vê que eu acho que uma venda, eles representam uns 15% da venda, que não é pouca coisa, tá? Quando a gente fala, né, num mundo tão convencional. E eu acho que é por aí. Eu vou, só para terminar, vou falar uma frase que o Jorginho, o filho do Nicolaus, quando teve nesse último evento da UA, ele falou uma frase muito simples, que eu acho que resume aí tudo que vem pela frente. Ele falou, olha, temos orgulho de fortalecer os agricultores da Mata Atlântica e resgatar esses sabores no cardápio do nosso restaurante. Então, eu acho que, assim, se a Green Kitchen tem um papel nessa história, é de levar esse espírito para dentro dos restaurantes, junto com os frutos que tem aí à disposição. O que não falta é demanda, falta a gente consumir, né, Gabriel? Agora, vai que a bola... Demanda tem. Vocês cobrem qualquer demanda. Vocês cobrem qualquer demanda. Com planejamento não vai faltar. Tirem isso da cabeça. Vocês não falharam uma entrega em nenhum lugar, né? Nenhuma entrega. Bora lá, Gabriel, a bola está com vocês. Gente, obrigada. Nossa, opa. Desculpa, pessoal, tive um probleminha aqui. Desculpa, o celular caiu. Acontece. Agora estão ouvindo, né? Sim. Perrengues de lives. Para complementar o que você está falando, Mônica, né, tem um pessoal que está aqui participando do chat e até, deixa eu ver aqui quem que comentou, o Vale do Peixe comentou. Só para dizer também, obrigado a Mundo Caboclo e vários outros que estão aqui assistindo a live, que estão sempre apoiando, sempre participando, sempre compartilhando. Então, o Vale do Peixe falou que tem muitas receitas que o pessoal conhece mais as receitas doces, né? Então, no sorvete, no mousse, no bolo, e que a gente precisa divulgar mais também as possibilidades de receitas salgadas, como nos molhos, por exemplo, né? Então, lembrando que lá também no livro Sabores da Mata Atlântica, tem também receitas salgadas de molhos, inclusive tem, você pode substituir no vinagrete, né? Usar o cambuci no vinagrete, fica uma delícia, tem ali caldos, tem patês, tem molhos também no livro de receitas, né? Molho para peixe, molho para frango. Baixem lá e testem, que é muito bom. Então, só para complementar o que a Mônica estava falando, né? Que ela deu alguns exemplos, então, complementando, o Vale do Peixe trouxe aqui, bem lembrado, a importância também das receitas salgadas, né? As possibilidades são infinitas, a Violeta está aqui falando. Tem aqui, a gente também tem assistindo aqui a live o pessoal que está no campo plantando, né? Então, é muito interessante que essa cadeia, essa rede, ela reúne, né? O pessoal, os sitiantes, aí os agricultores familiares estão aqui assistindo a live, os nutricionistas, chefes, enfim, simpatizantes, jornalistas, né? Somos nós aqui que consumindo, plantando ao ar, distribuindo, criando marcas, fazendo parcerias e pessoas como a Mônica levando para o segmento de gastronomia, mas não só também para o de gastronomia, mas para a indústria alimentícia, né, de diversas formas. Tem várias marcas aí parceiras também, como a Óbvio e outras que desenvolvem bebidas energéticas, desenvolvem cachaça e outros produtos industrializados, né, como uma forma de transformar o ingrediente, né, em produtos aí para o mercado. A criatividade é enorme. E eu queria fazer algumas perguntas, acho que o Gabriel pode responder, que chegaram para a gente, né? A gente pediu para as pessoas enviarem também antes da live algumas perguntas.
E uma delas, Gabriel, é a seguinte: algumas pessoas perguntam por que eu não encontro o cambuci, ou a juçara, ou a uvaia, numa feira, por exemplo, na feira do bairro, né? Explica um pouco essa questão de ela oxida, né? Tem que ser congelada. Então, essa é uma pergunta que a gente recebe com frequência. Por que eu vou no supermercado, ou no sacolão, ou numa feira, ou principalmente feira de rua, e não encontro essas frutas nativas? De modo geral, por exemplo, o cambuci, ele tem uma característica bem peculiar e ele é não climatérico. O que significa isso? Ele não amadurece fora do pé. Então, a gente costuma dizer que o cambuci você não colhe, você cata. E quando ele cai, ele está maduro, ele já está super no ponto. E ele é molinho, né, quando ele está maduro. E ele oxida rápido. Então, o cambuci, você consegue trabalhar com ele, manter ele refrigerado por uns 5, 7 dias, mas ele in natura, em temperatura ambiente, de um dia para o outro ele já começa a oxidar. Deu 2 dias ele já está oxidado. Então, o trabalho tem que ser muito rápido. O agricultor faz colheita 2 vezes por dia, pelo menos, né? E no que faz a colheita já tem que higienizar e congelar no mesmo dia. Já tem que botar para congelar no mesmo dia. No máximo, no outro dia cedo, né? Quando pega no fim do dia, assim. Porque senão ele não se mantém. Ele é uma fruta, e até acho que essa pode ter sido uma das características também para ele não ter se popularizado, porque, de modo geral, as frutas que se popularizaram, elas têm uma casca que protege, elas têm uma durabilidade fora, né, da geladeira, na geladeira muito mais. Você vê a laranja, a banana, né, elas amadurecem fora do pé. A uvaia já, por exemplo, amadurece fora do pé. Mas ela também é muito sensível, uma fruta muito delicada, e esse é um dos fatores, né? E acho que o fator principal dele não estar na feira não é por causa da fruta, é por causa da nossa cultura. Eu digo que o nosso trabalho é de descolonização cultural gastronômica. Então, ela não está na feira porque o brasileiro não valorizou o que é do Brasil. O brasileiro valorizou o que vem da Europa, o que vem dos Estados Unidos, né? As frutas nobres, a uva, nossa, viva a uva, e a pera, e o pêssego. Mas as daqui mesmo, que são às vezes mais saborosas, mais nutritivas, não deu valor. Aquela aqui, né. Então, na minha humilde opinião, esse é o principal fator, né? O nosso trabalho é de descolonização cultural gastronômica, é redescobrir o Brasil. O que tem aqui, principalmente o nosso trabalho aqui em São Paulo, né? Quem faz um trabalho muito forte hoje de levar para feiras, nas feiras gastronômicas, são os produtores da Rota do Cambuci. Então, você que quer comprar de produtor direto e ter essa experiência da feira, acompanhe o calendário de eventos da Rota do Cambuci, tem no nosso Instagram, tem também o Instagram da Rota do Cambuci, tem eventos todo mês, é um ótimo passeio, uma ótima experiência. Então, é isso. Gabriel, aí você Tem algum deu a retorno aqui dando chiado. Você deu a deixa para a próxima pergunta, que é muito frequente, que é onde comprar, como comprar. Então, você falou da Rota do Cambuci, que são festivais gastronômicos que acontecem ao longo de todo o ano, cada mês num município diferente, aqui do entorno da Serra do Mar, principalmente, no estado de São Paulo, e as pessoas podem conferir o calendário. Vamos ter
eventos ainda agora, em setembro, outubro, novembro e dezembro. A gente também, acho que agora deixa para a gente mostrar um pouquinho do site, que essa é uma pergunta muito frequente, onde comprar, como comprar, e se a gente também vende para o consumidor final ou não. Então, a gente tem uma equipe comercial que está pronta para atender os comerciantes, né, chefes, restaurantes, bares, lanchonetes, indústrias, e também quem está na Grande São Paulo, especialmente, tem uma série de pontos de venda em que pode encontrar os freezers do Empório Mata Atlântica, né? E agora tem uma pergunta, Gabriel, assim, como é que faz se o consumidor final, tem muita gente, eu estou em São Roque, eu estou em outro município, eu não estou aí próximo da cidade de São Paulo, eu queria comprar 1 quilo de cambuci ou 1 quilo de uvaia para fazer a receita. Vou pedir para o Gabriel responder, para depois a gente mostrar um pouquinho do site também. Bom, em São Paulo, nós temos alguns pontos. Se você for consumidor final, quiser comprar não para revender ou para usar no seu estabelecimento comercial, a gente indica as lojas de varejo, aonde você consegue encontrar no nosso site, no novo site do Empório Mata Atlântica. E se você for estabelecimento comercial, seja varejo, gastronômico, hotelaria, entre em contato direto com a gente. Também no site tem o contato, o link para falar direto, que a gente vai ter muito prazer de te atender. E o Auá também entrega para... É possível fretar, por exemplo, enviar para quem está em outro lugar e não consegue ir numa loja? Existe essa possibilidade? Que é uma pergunta também que chega bastante. Repete, por favor. Se é possível fretar, assim, se é possível enviar a polpa ou a fruta congelada para quem Claro. não consegue ir numa loja. Claro, claro. Sim, é só Então, conversar com a pessoa deve gente. fazer o quê? No link da bio tem o WhatsApp, né? Da equipe Isso, no comercial. site também. E aí No diz que site é um também. consumidor final, mas que não consegue ir numa loja, passa o endereço, né? E aí acho que tem só a cobrança do frete, né? Além do produto, mas a pessoa consegue sim receber, porque tem muita gente que quer experimentar, mas não está aqui perto de uma loja, de um empório ou de um restaurante, né? E aí queria aproveitar também, ouvir do Gabriel e da Mônica, né? A Mônica participou também do livro Sabores da Mata Atlântica. É um livro que, né, para quem está chegando agora, é um livro digital que você pode fazer um download no link que eu deixei aí do Empório Mata Atlântica, que reúne receitas doces, salgadas, bebidas sem álcool e também drinks. E a Mônica foi uma das pessoas que enviou receitas para a gente, que ela desenvolveu. E aí eu queria ouvir, assim, da Mônica um pouco, qual é a importância de um livro como esse para divulgação ou por eu ter participado, e ouvir do Gabriel, né? A gente acabou de lançar o site do Empório Mata Atlântica, que é uma conquista aí, né, de 10 anos que o Instituto Auá, né, criou essa marca do Empório Mata Atlântica, que começou tímida, como ele explicou no começo, e a gente está lançando esse site, e explicar qual é a importância, né, o que isso representa de avanço. Então, primeiro a Mônica falar um pouquinho aí da importância de um livro de receitas das frutas nativas e como é que foi participar. O Gabriel falar um pouco da importância do site, para depois a gente poder chamar os autores aí das receitas para contar um pouquinho da história deles para a gente. Vou eu? Pode falar, Mônica. Não, ter um livro com esse mundo encantado dentro faz toda a diferença em qualquer lugar, porque quando você se depara com esses frutos, você fala, o que eu vou fazer com isso? Porque, como, né, todo mundo sabe que não é... são nossos, mas não estão no nosso dia a dia. É isso que a gente está fazendo. Então, é um ponto de partida. Eu acho que a Ecleia do Fantini está aí na live. Ela, quando recebeu, a primeira coisa que ela falou foi: vou testar todas.
Quando ela baixou o livro de Quando ela receitas, baixou, né? Vou testar todas. vou testar tudo. Então, se a Ecléia estiver aí, conforme você for testando, vai dando um feedback para a gente. Exatamente. Ficou bom, gostou, tira uma foto, manda para a gente incentivar as outras pessoas. Falar, olha, dá para fazer e fica gostoso, experimenta. E na hora que você coloca uma receita já testada, né? Já sabe que deu certo, graças a todos que enviaram receitas e que venham mais. No seu buffet, no seu cardápio, ou no seu consumo, gente, muda tudo, né? Porque você fica rachando a cabeça lá, deu errado. Aí você fala, ah, não, essa fruta não dá certo, eu vou fazer com laranja mesmo, com abacaxi mesmo, com maracujá mesmo, e não saímos né, do mundo convencional. Então, para mim, a importância do livro é motivar, é uma ferramenta que está lá na sua cozinha e você vai economizar muitos passos, né? Graças a quem está enviando receitas aí. Eu estou mostrando aqui um pouquinho do livro, para quem ainda não viu ele por dentro, que está super bonito. Ficou muito bonito. É muito legal o que você falou, a gente ficou sabendo que, eu não sei se, eu peço perdão, não me lembro o nome da pessoa que acompanhando o trabalho aqui nas redes sociais, soube do livro e baixou, e foi até, ela saiu de um lugar distante, e foi até o galpão do Instituto Auá em Osasco, com o livro ali no celular, falando, eu quero essas frutas, porque eu quero fazer essas receitas, né? E isso é muito gratificante, a gente saber que está chegando e onde a gente nem imagina e as pessoas estão testando. Mas sim, a gente também, o que incentivou a gente a fazer o livro, essa é a primeira versão, vão entrar novas receitas aí numa segunda edição. É justamente porque as pessoas pegam, às vezes, o cambuci ou vaia na mão, ou as polpas, e falam, o que eu faço com isso? Né? Então, é para mostrar o potencial e também incentivar a criatividade, a criação, né, gente? A partir dessas receitas, inspirar para que as pessoas testem, né? Tenham insights, falam, poxa, olha, se deu certo assim nesse molho, nessa receita, eu vou testar desse outro jeito aqui. Estou passando pelo livro, mostrando aqui as receitas. Olha, tem o bolo também, que é a da Simone Valvassori. Tem aqui mais um outro bolo. Tem uma sobremesa maravilhosa de grumichama. Essa é um pouquinho mais sofisticada, mas eu acho que ela é a única que é um pouquinho mais sofisticada. Olha que coisa mais linda. E tem a torta araucária também do Highlander, ele vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho para falar sobre essa receita. E tem aqui as receitas, tem geleia, tem de tudo um pouco, tá? E tem os salgados que o pessoal falou, poxa, uma moqueca no molho de cambuci, tem molho para salada, tem lombo de porco com molho, tem para todos os gostos. E tem uma aqui que eu acho bem interessante também, que é a sardinha aqui também com cambuci. E esse aqui que é tipo deixa eu ver qual é o nome, que é o creme salgado de abacate com cambuci. Olha que delícia isso, gente. Como é que chegou nessa receita, né? Isso que a gente vai saber chamando os participantes, os autores aqui daqui a pouquinho. Como eles conheceram, como chegaram. Era uma receita de família ou deu na telha ou resolveu substituir. Então, baixem lá, tá? Eu vou mostrar aqui, já que eu estou com a minha câmera virada para o computador, mostrar um pouquinho do site aqui também, para quem ainda não entrou, para conhecer o emporiumatatlântica.org.br. A gente conta um pouquinho a história do Empório, a gente fala aqui das frutas nativas, os nutrientes, quando que é a safra, né? Curiosidades sobre a espécie, então tem bastante, está bem informativo e bem bonito. E aqui também a gente resgata, né, a história, a cultura do uso dessas frutas nativas ao longo aí da história do Brasil, né, desde os povos originários até hoje com esse projeto de restauração da Mata Atlântica, com os agricultores familiares, né, utilizando aí a agroecologia com espécies nativas, e a gente tem aqui todos os produtos
disponíveis pelo Empório Mata Atlântica, tá? Desde os picolés, cremes, as polpas, as frutas, até os derivados, para vocês conhecerem. E aqui na parte aqui de comprar, tanto para estabelecimentos quanto para o consumidor final, tá? Aqui nessas listas aqui de parceiros de lojas, restaurantes, empórios, hortifrutis, bares. Então, qualquer dúvida também entrar nessa área aqui de comprar e mandar uma mensagem, tá? Ou entrar em contato pelo WhatsApp que está disponível aqui. Então, compartilhem também, porque compartilhar esses materiais, esse livro, apoiar essa cadeia produtiva sustentável aí de frutas nativas da Mata Atlântica. E eu vou aqui confirmar com a minha assistente Carla se eu posso chamar os convidados, porque eu vou chamar no fim o Gabriel e a Mônica de novo para dar uma mensagem final. O Gabriel que não respondeu a pergunta, né, da importância desse site aí para esse momento do Instituto Auá. Bom, esse site, ele marca um momento super importante de consagração do Empório Mata Atlântica, e parece simples, né? Mas é uma coisa que a gente já vem trabalhando há bastante tempo, e ele vem como um resultado também do processo de estruturação da cadeia produtiva local da Mata Atlântica, que nós começamos em 2014, né, como arranjo produtivo. Esse arranjo produtivo foi reconhecido em 2019 como um arranjo produtivo local oficial do Estado de São Paulo pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Em 2022, nós participamos de um edital da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que apoiou muito o nosso trabalho, viabilizou colocar painéis solares no nosso galpão, equipamentos para os produtores. E, no ano passado, nós aprovamos um outro projeto, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, que financiou a construção desse site e a produção do livro de receitas. Então, somos muito gratos à Secretaria de Desenvolvimento Econômico por esse apoio que tem dado aí para a gente. Lembrando que foi um processo seletivo, né, aberto, foram muitos, tem mais de 200 cadeias produtivas. Aliás, esclarecer, né, no ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico mudou o conceito de arranjo produtivo local para cadeia produtiva local, englobando também os outros atores, que tanto fornecedores como beneficiadores, e para a gente também foi importante que nós temos parceiros que fazem polpa para a gente, que fazem os sorvetes, que fazem esse produto, e ela considerou esse grupo, né, como um todo, e apoiou a construção desse site, e ele ajuda a mostrar para o mundo o que a gente faz, ajuda a tornar mais acessível, porque lá vocês vão ter a lista de onde encontrar esses produtos que nós estamos colocando no mercado, quais são os nossos clientes que podem revender eles para o consumidor final, tanto na forma como a gente oferece, de picolé, polpa, fruta, como beneficiado, né? Como a Mônica falou, no restaurante Atenas, você vai poder tomar o suco, e vários outros. Então, ele marca, né? Ele marca um momento onde agora a gente tem uma cara para o mundo. A gente tinha outras páginas, mas eram muito estáticas, era muito mais conceitual. E esse novo site, não, ele realmente tem mais funcionalidade, né? É isso aí. Vou ler só duas mensagens aqui para chamar os autores das receitas, que a gente vai chamar. Vale do Peixe está dizendo aqui que o comércio das frutas nativas viabiliza a preservação e mantém o produtor rural.
tem isso também, né? Esse, né, continuar com o cultivo, porque está gerando renda. E o Milton está falando aqui, estamos reflorestando a Mata Atlântica com os frutos nativos dessa região. Milton que tem um sítio, mora em Natividade da Serra, que antes foi era pasto, né? Produzia gado e foi totalmente substituído aí por pomares de espécies nativas da Mata Atlântica, trazendo enormes benefícios para o meio ambiente. E o Mundo Caboclo também, que é um agroflorestador aí que está já participando faz tempo, né? Então, agora sim, eu vou agradecer por hora o Gabriel e a Mônica. Seja bem-vindo, Highlander. Olá, Muito obrigada tudo por ter bem? aceitado o convite de estar aqui com a gente. E tudo ótimo. Eu queria que você se apresentasse para quem está assistindo aqui, qual que é o seu trabalho, onde você está e como que você fez a receita com pinhão, já vou dar o spoiler aqui, né? E como que você chegou até essa receita, qual que é a sua história com esse ingrediente aqui? Bom, eu sou Highlander Castro, né? Sou formado em gastronomia pela Universidade Leonardo da Vinci e tenho especialização em cozinha italiana e mineira. Moro no sul de Minas Gerais, no alto da Serra da Mantiqueira, e gosto muito de trabalhar com pinhão, né? Um fruto também da Mata Atlântica, um fruto ainda assim não tão bem divulgado. Muitas pessoas acham que castanha não é um fruto, né? Mas também é um fruto. E há milhares de anos atrás, a araucária, né, que é a pinheira brasileira, ela tomou conta de grande parte do Brasil. E hoje ela tem só 3% no Brasil. E a gente aqui no alto da Serra da Mantiqueira também somos forte, né? Com a araucária e também no sul do país. A minha experiência com o pinhão veio através de um curso que teve na cidade onde eu moro, que chama Delfim Moreira, e tinha uma chefe de Curitiba, Paraná, chamada Helena de Menezes, que é a minha professora, grande amiga, e junto com ela, a Joelma, que é a secretária de Meio Ambiente aqui da cidade de Delfim Moreira. Eles me fizeram um convite para participar desse curso e eu fui. E para mim, o pinhão nada mais era do que aquela castanha que a gente cozinha e come cozido e mais nada. Na festa junina. Isso, na época da festa junina. Só que depois desse curso eu descobri que é um leque de possibilidades e oportunidades, né? Inclusive oportunidades financeiras. Esse ano, aqui na cidade onde eu moro, teve uma família que conseguiu mais de 15 mil reais fazendo a coleta do pinhão. Então, assim, é uma renda muito boa na época que cai. Aqui na nossa região, em Minas Gerais, Campos do Jordão, que é uma cidade de referência do alto da Serra da Mantiqueira, ele cai em torno do final de março até meados de maio, ainda encontra pinhão. No sul, começa no meados de maio até começo de julho, né? Que daí o pessoal fala muito do pinhão da festa junina. Só que nós estocamos o pinhão aqui para quando é a época da festa junina. E falar um pouquinho da minha receita. Ano passado teve um concurso gastronômico na festa do Marmelo e o Festival Gastronômico do Pinhão, que acontece em Delfim Moreira. E aí me chamaram para participar. Aí eu entrei para participar, só que era com receitas de criação. Então, assim, você poderia pegar até uma receita que existe e acrescentar o pinhão dando a sua marca, né? Só que eu quis um pouco mais além. Eu quis criar do zero uma receita, foi aonde surgiu a torta araucária. Escolhi o nome, né? Porque para nós aqui a araucária é uma mãe, né? Ela dá o seu fruto. O fruto da araucária é rico em magnésio, proteínas e vitaminas. Então, assim, sustenta muito a família. Então, eu quis dar o nome da mãe araucária e quis combinar os sabores. Eu consegui, com o pessoal da Embrapa de Curitiba, a farinha do pinhão,
na qual nós, hoje, aqui em Delfim Moreira, vamos começar também a preparar. Então, nós também vamos ter, não vamos depender de vir do sul para nós. Então, fiz uma base, a base com a farinha do pinhão, que é tipo um pâte sucré. Aí eu quis combinar alguma coisa junto com a castanha. Eu poderia ter combinado um fruto, né? Mas aí eu falei assim, uma outra fruta? Não. Vamos acrescentar uma outra castanha. Utilizei amêndoas por ela ter um sabor mais doce e aveludado para compor. E eu fiz um creme brulee de pinhão. Que aí eu lembrei desse creme brulee de pinhão da entrega do meu TCC. Eu falei, nossa, eu fiz o creme brulee de pinhão para poder entregar no TCC. Vou usar o creme por cima e faço um brulee. Fiz o brulee, não deu certo em cima. Aí foi quando eu comecei a testar outras coisas. Mas o creme que fica a base, eu usei o mesmo. E aí surgiu a torta araucária. E ela foi campeã do concurso gastronômico. Né? Na verdade, ficou empatado ela com mais uma receita que já tinha. E para mim foi muito bom, foi muito feliz poder criar uma coisa, entregar algo que nunca teve no paladar de ninguém e chegar na final. Então, assim, ela para mim eu falo, é um filho, né? Que a gente cria e hoje poder, né, tá no livro do Instituto Auá, né, nos Sabores da Mata Atlântica, para mim assim, é uma honra. Quando me mandaram mensagem eu até chorei, né, porque eu sou muito chorão. E ver a minha receita lá, ver meu nome, né, uma criação, e mais pessoas vão poder fazer e poder divulgar que o pinhão é um fruto, é da Mata Atlântica, e muita gente não tem conhecimento, e hoje vai ter conhecimento, para mim é uma honra. Para nós que é uma honra. E você traz junto com a receita aí muita informação sobre a própria araucária, né, que a gente não tem noção, né, desse cenário, né, do quanto resta, quanto está ameaçada essa espécie também, de o quanto que ela simboliza, né, de tanta prosperidade e, né, tantas coisas positivas para tanta gente. E trouxe aí, o pinhão é rico em magnésio, você falou? Magnésio, vitaminas, ela tem um óleo que também faz muito bem para a saúde, e é um alimento que sustenta. Então, assim, desde que você faça uma paçoca do pinhão para fazer a farofa, a paçoca para fazer algum outro doce, então, assim, ela tem bastante nutrientes, bastante vitamina que favorecem, né, o corpo do ser humano. Uhum. E a Jo Pádua, eu acho que é a... Joelma Pádua. Joelma Pádua, ela está dizendo que a sua torta é maravilhosa. E no livro está explicado assim, bem passo a passo. O Highlander mandou a receita dele assim, bem descritiva, bem detalhada, porque também é uma receita um pouquinho mais elaborada, mas está super bem detalhada, então dá para todo mundo fazer. E qualquer dúvida também, a gente deixou no livro o perfil do Instagram dos autores. Qualquer dúvida, as pessoas também podem entrar em contato, né, Highlander, com você e tirar qualquer dúvida de alguma etapa ou pedir mais informações sobre o pinhão. E você falou o nome da sua cidade, você pode repetir? Sim, podem entrar em contato, pode estar me chamando para conversar, eu passo técnicas, dicas, né? É muito legal você poder compartilhar. E a cidade onde eu moro chama-se Delfim Moreira. Delfim Moreira. E só acrescentar uma coisa, as pessoas têm medo, né? Porque o pinhão dá uma vez ao ano. O legal, o pinhão você pode ter ele, você faz uma higienização do pinhão, dele cru mesmo, fez lavagem dele, né? Pegou, deixa ele secar, coloca num saquinho e congela. Congelou o pinhão, quando você quiser cozinhar, congelou o pinhão, quando você quiser tirar e cozinhar ou fazer alguma receita, do jeito que você tirou do freezer, já pode colocar na panela de pressão e colocar para cozinhar. Então, assim, você consegue ter ele em estoque. E uma lembrança, não pode colocar sal para cozinhar o pinhão. Não, peraí, repete, por favor.
Quando vai cozinhar o pinhão, não pode colocar sal. O sal, ele entra por último, porque senão ele encroa, né, a castanha fica um pouquinho mais dura. Então, assim, são uns truquezinhos muito legal, e o pinhão, para quem quiser armazenar, é um jeito fácil. Olha só, primeiro eu não sabia que podia congelar o pinhão. Não sabia, porque a gente, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, a não ser em lugares muito específicos, especializados, a gente só encontra nos supermercados comuns realmente em junho, né, na época das festas juninas. E depois a gente, ao longo do ano, a gente não encontra mais. Então, da próxima é comprar numa quantidade que a gente possa estocar, né? E saber que não é só fazer cozido, né? A receita do Highlander é uma, acredito, das receitas, das muitas possibilidades também que podem ser feitas com o pinhão, então a gente já tem aí formas de consumo. E a Joelma também está dizendo que Delfim Moreira é uma grande produtora de pinhão, que são 700 toneladas de pinhão por safra, né? Então a gente também está contribuindo para a geração aí de renda, né, de muita gente e da conservação aí dessa espécie linda, maravilhosa que é a araucária e que é símbolo também da Mata Atlântica, né? E aí, então, Highlander, olha, fica todo mundo, baixa o livro, a receita do Highlander está super explicadinha. Sigam o Highlander lá também nas redes sociais, qualquer coisa, entre em contato e a gente vamos fazer um conteúdo aí bacana para a gente divulgar mais sobre a araucária aqui no perfil do Instituto Auá. A gente pode acrescentar, porque está tudo em construção, em aberto também. O Sim. site Vitória, a gente tem uma área que fala das frutas, a gente pode incluir essas informações lá sobre o pinhão, né? Como você falou, as pessoas muita gente não sabe, é um fruto. E eu quero agradecer sua participação, eu amei escutar, espero que todo mundo que já aí também tenha apreciado. A live vai ficar gravada depois para poder compartilhar com quem não pôde estar ao vivo. E super, super, super obrigada, Highlander. A gente é que fica super feliz de te conhecer e agradece de você estar aqui, tá bom? Olha, muito obrigado mais uma vez. Eu amei participar da live, amei ver minha receita no livro. E queria agradecer, mandar um beijo para a Joelma que está aqui, um beijo para a Helena, que graças aos conhecimentos delas, né, eu estou trabalhando bastante também e poder levar, né, a nossa pinheira brasileira, a nossa araucária, e junto com vocês agora divulgar o pinhão para o Brasil e para o mundo. É isso aí, vamos ajudar a divulgar também o pinhão. Sim. Super obrigada, tá? Obrigado a vocês. Oi, Violeta, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Aqui para mim está dizendo que a Renata está na live, mas eu não estou vendo a Renata aqui não. Vocês estão vendo? Não, né? Acho que caiu. Será que ela caiu? Eu vou chamar de novo, então. Sítio São Francisco. Sítio São Francisco. Ela não está aparecendo aqui para mim. Sítio São Francisco, não. E nem a Ana também não está. Vamos lá, vou convidar com você, vou conversar com você, Violeta. A Violeta está no sítio Alto da Serra, em Natividade da Serra, né? E mandou para a gente, para o livro, a receita de geleia. Então, quero que você conte um pouquinho mais da história do sítio, que é muito legal, de como você descobriu as frutas nativas e chegou em contato aí com o cambuci, com a uvaia que está na sua receita de geleia. E conta pra gente, então, a história da Boa noite. Da sua receita também. Eu e o Juliano somos produtores rurais, né, de Natividade da Serra. Somos produtores da CPL, então a gente tem uma frente de trabalho bem ampla, né? E a partir do trabalho com o Instituto Auá, que nasceram várias receitas com as frutas nativas, né? A gente comprou a propriedade em 2019 e já tinha um pequeno pomar no sítio, né? O sítio é pequeno, mas muito rico em frutas, né? E desde que chegamos aqui,
a gente começou a trabalhar com a UA, em parceria com a UA, né? E eu percebi um potencial enorme com as frutas, né? Falei, ai, tem tanta coisa legal se perdendo e não dando conta e apodrecendo e sem conhecer, né? Então eu comecei a testar e aí a gente produz cestas agroecológicas que vendem no litoral, né? Que são as cidades mais próximas. E eu comecei a fazer geleias e conservas com as coisinhas que tinha aqui aos poucos, né? E há 2 anos atrás, a gente criou a marca do sítio, né? Que parecia uma digital. E como aqui é muito declivoso e montanhoso, então o nosso sistema produtivo foi desenvolvido nas montanhas, né? A produção agrícola, no geral. E daí nasceu a linha Geleias, que eu falei, bom, a coisa está crescendo, né? A demanda está crescendo. Eu comecei a vender com os clientes das nossas cestas agroecológicas e começaram a fazer sucesso essas frutas desconhecidas, né? Porque o pouco que eu oferecia, as pessoas compravam, experimentavam, gostavam. E eu fui aprimorando. Eu sou engenheira agrônoma, mas além do trabalho agrícola que eu tenho, eu gosto muito de cozinhar. Então, eu acho que é uma das minhas paixões, assim, a cozinha, né? E como produtora rural, tendo essa formação, né? O amor pela terra, eu juntei esse amor pela cozinha também, né? A possibilidade de transformar um recurso que a natureza dá em abundância em uma coisa que fosse, que fortalecesse a nossa economia como produtores rurais, né? Que é muito difícil gerar uma economia grande a não ser que você processe os próprios frutos, né? Então, daí nasceu a linha Geleias, que em sua maioria são sabores da Mata Atlântica, né? Que eu desenvolvi com as coisas que eu tinha e que essa família, essa linha continua crescendo. E é um bebê que acabou de nascer, eu sinto que ele está assim, mas espero expandir, espero criar parcerias. E eu acho que, não acho, tenho certeza que o Instituto AUA, ele fez parte dessa inspiração, né? De eu conhecer um universo que está aí, né? E a gente fica bem na Serra do Mar, então estamos muito, muito perto do parque, né? Do núcleo Santa Virgínia, Caraguatatuba. Então, assim, o parque é do lado nosso. E a gente poder desenvolver um trabalho com produção agroecológica e frutas nativas foi, assim, uma descoberta muito linda, né? De poder levar o bioma Mata Atlântica a outro patamar, né? E ter a capacidade de ser um porta-voz de frutas que dão super bem, produzem super bem, são nativas, mas que poucas pessoas conhecem, né? Então, daí, eu fui fazendo, cambuci, tenho 2 receitas de cambuci no momento, cambuci com manga, cambuci com maçã e pimenta, uvaia com manga também, que era uma questão de textura, mas que também ficou super gostosa, com uma textura muito, muito especial. E a manga ajuda, que é o que Mônica, né, falou, das misturas. Por que não misturar com uma coisa que já é super aceita, né? Então, a manga foi a porta de entrada, mas preservando o sabor da uvaia, né? Ou, no caso, também tem o cambuci com manga, né? Uvaia e manga, cambuci com manga. Ficou deliciosa, a fruta aparece em primeiro lugar, né? A fruta protagonista, a fruta nativa, mas a manga é uma porta de entrada. E ficou deliciosa, textura deliciosa. Tem gente que pede sem misturar, mas eu tive que criar essa linha, porque é muito investimento, né? Cada geleia é uma tabela nutricional, uma receita que já está, digamos, já está escrita e feita. E o cambuci também é uma fruta astringente, né? Então eu trouxe a manga para poder quebrar um pouco, né? Com esse sabor, mas preservando o sabor do cambuci. E o cambuci com maçã e pimenta foi querendo trazer um pouco um chutney,
uma geleia que combinasse com queijos, com carne, com coisas agridoces. Então, assim, eu posso oferecer produtos únicos que harmonizem com certos alimentos, ou certos vinhos, ou que possa ser usada num churrasco, a pimenta, né? Que eu gosto muito, uso pimentas da minha produção. Então, a forma de oferecer os produtos para o mercado novo é trazendo esse toque de você está comprando uma coisa que a gente plantou, que a gente colheu, que estoca as frutas, que cuida do solo, que cuida do meio ambiente. E isso, de certa forma, encanta as pessoas, sabe? Porque, nossa, não é só comprar uma geleia qualquer, né? É comprar uma geleia que é produzida por mim, que plantou as pimentas, que colheu cambuci, que estoca a uvaia, que dá em novembro, né? E que cada fruta tenha o tempo dela, né? Então, o processamento, o frescor da fruta que eu colho cada ano, e também vender essa questão de, olha, nossos estoques são pequenos, né? A micro safra da uvaia já acabou, mas vai ter tal mês. Então, criar esse desejo é muito lindo. E os sabores que eu tenho das geleias, no geral, né? Tem também jabuticaba, amora preta, que se dá muito bem aqui em Natividade da Serra. Têm sido muito bem aceitas, né? Então, poder criar um mercado para algo que é diferente, que é único, que ninguém conhece, é muito incrível, né? Porque você cria um vínculo com as pessoas. Então, mas é um trabalho de formiguinha, assim. E eu acho que poder ter receitas que sejam deliciosas, né? Que ganhem concursos, que sejam muito especiais, enche de orgulho e, de alguma maneira, muda a economia do produtor rural, né? Porque é extremamente desafiador pagar todos os custos de uma vida rural, salários, e ainda ter esse acréscimo para quem é administrador de tudo isso, né? Então, eu, como mulher, tive a oportunidade de ter esse protagonismo como mulher rural, né? Mesmo tendo uma formação, comecei como produtora rural. Então, ter gestado, de alguma forma, essa linha de geleias é uma coisa assim que me traz uma segurança como mulher, e eu consigo também compartilhar com outras mulheres da minha região esse espírito empreendedor, né? De não ficar só como a produtora primária de recursos, sino também poder transformar e criar uma indústria, digamos assim, né? Uma pequena agroindústria. É uma coisa séria que pode trazer um sustento que me permite, eu como empreendedora rural, pagar uma ajudante, pagar mais salários, expandir o negócio. Eu não pretendo ser enorme, mas mudar essa economia, né? Porque, no final das contas, a gente tem que se sustentar com qualidade no campo, né? Muito trabalho, perrengues climáticos, coisas inesperadas que acontecem, né? Muita chuva, muito seca, muito calor. O frio até que é legal aqui, mas a gente sempre tem desafios, né? Não é para qualquer um morar. E na Serra do Mar é muito úmido, né? Então a gente, se não... a gente tem várias frentes, né? Várias plantas que cuidar, vários universos, mas poder criar uma economia local onde possamos nos apoiar de outros produtores e que também possamos criar uma qualidade de vida aqui é muito incrível, né? Então, eu acho que eu queria falar um pouco da receita, né? Porque ela nasceu disso. E acho que a receita é uma receita de uma geleia deliciosa, mas tem uma história muito, muito linda por trás, né? Então,
era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. E, e essa receita faz muito sucesso, né? A que eu compartilhei. É uma receita que você pode também misturar com azeite, limão e sal e virar um tempero para salada delicioso, né? Uma amiga me ensinou. E assim, era isso que eu queria falar hoje para Muito você. obrigada, Violeta. Sítio do Alto da Serra. Digita depois para a gente nos É. comentários o perfil do sítio onde você e sua família cultivam aí as nativas. É um sítio lindíssimo que tem uma produção agroecológica bem diversa. E a Violeta e o Juliano entregam essas cestas, eles estão em atividade, entregam também essas cestas diretamente para consumidores em São Sebastião, no litoral, né, norte também, então eles compõem essas cestas com hortaliças e outras frutas, né, e aí também tem essa opção das geleias, com essa marca aí que a Violeta criou e com essas, né, essas misturas todas que ela inventou, e que já faz um super sucesso, então coloca o seu arroba para as pessoas também entrarem no perfil do sítio, conhecerem o sítio, conhecerem mais dos seus produtos, também poderem acessar as cestas que vocês distribuem, né? E é um trabalho lindo que eles fazem lá, e super difícil, né? Porque como a Violeta contou, era um terreno com declive, mas com persistência eles conseguiram montar uma agrofloresta super diversa e sustentar a família ali com a produção. E são parceiros do Instituto, né? Também o esposo da Violeta, o Juliano, é técnico rural, especialista em agroflorestas, ele dá consultoria para outros sitiantes e também faz parte do conselho gestor da cadeia produtiva, né, das frutas nativas. A Violeta também está sempre com a gente, daí é muito legal ter a sua receita de geleia no nosso livro, para as pessoas fazerem, baixar o livro, experimentar fazer essa geleia, e qualquer dúvida também entrar em contato com a Violeta, né, para acertar o ponto, aí talvez... Sim. Né? Super obrigada por ter contado essa história, é muito lindo assim, escutar quem está ali, né, no cultivo, no dia a dia e com esse amor, com esse carinho todo aí pelo que está cultivando, pelo que está entregando, né, para as pessoas. E os produtos estão super bonitos, pessoal, vão lá e acessem o perfil também da Violeta, baixem o livro lá no nosso site. Tem muita gente que está saindo e vai entrando gente nova aqui na live, né? Então é www.emporiumataatlântica.org.br/receitas. Também está no link da bio aqui do perfil do Auá para baixar o livro e fazer a receita do Highlander, fazer a receita da Violeta. E obrigada por compartilhar a sua história, Violeta. Oi, deu certo agora, Renata? Agora deu certo. Tá, eu também chamei a Ana Alice, vamos ver se deu certo, e vou chamar a Simone também. Aí a gente conversa nós quatro aqui. Simone, vou te convidar também, convidar. A live vai ficar gravada também, quem não puder assistir. E deixa eu aceitar aqui, aceitei a Simone também. E estou aceitando a Simone. A Simone entrou. E só falta a Ana agora, para a gente ter 100% de sucesso. Deixa eu ver a Aninha aqui, ó. Ana, já te mandei o convite, tá, Ana Alice? E o pessoal já está entrando na live aqui de novo. Eita, vamos lá. Só falta a Ana e eu vou começar aqui a conversa. Assim que a Ana puder, não sei se ela já saiu, não sei se deu tempo dela também. Então vamos lá. Queria, Renata, a Renata mandou, é do sítio São Francisco, né, Renata? Mandou várias receitas para gente. Eu queria que você falasse onde você está, onde está seu sítio, quais foram as receitas que você mandou e contar a história da sua receita. É uma receita de família, é uma receita que você inventou? Como que você chegou nessa receita? Então, sou a Renata, né? Sou do sítio São Francisco, a gente fica em Paraibuna, no Vale do Paraíba. Eu e o esposo Luciano, a gente somos produtores rurais, né? E essa propriedade é da família do meu esposo já há mais de 40 anos.
E assim, tinha vários pés de cambuci, né? Que a minha sogra plantou, meu sogro, a avó do Luciano plantaram. E assim, perdia, né, o cambuci, porque o pessoal conhecia o cambuci na cachaça, né? Era só a utilidade que todo mundo sabia. E aí, com o passar do tempo, a gente veio morar no sítio, né? Assim, tiveram várias espécies, 8 espécies que a Exalc estudou, né, ao longo do tempo aqui na propriedade. E aí, assim, chamou a nossa atenção. A gente começou, até a gente vendeu o cambuci pro Uauá também um tempo. Aí a gente começou a fazer receitas, né? Entre xaropes, geleias, né? A farinha de cambuci também que a gente faz, né? Para pão. E assim, aí a minha receita, eu tentei, sim, tentei fazer com farinha, tentei fazer com o suco, né? Aí, assim, não chegava nem na textura, nem no sabor que eu queria. Aí eu fiz, resolvi fazer o pão de ló, né? Que eu faço e coloquei a fruta. E deu super certo, ficou muito bom. Assim, entre várias receitas que eu faço, né? O xarope, né? Que é muito bem aceito. O pão também, né? Eu escolhi mandar essa do bolo, porque assim, ela tá na merenda escolar das crianças daqui da Prefeitura de Paraibuna, né? Então, para mim, assim, eu fiquei muito surpresa, né? Igual o Highlander falou também, quase até chorei quando eu vi que estava no livro a minha receita, porque assim, saber que as crianças, né, da escola aqui, né, do município de Paraibuna, comem, né, o bolo que foi desenvolvido, né, a minha receita, e saber que tá, né, no livro, nossa, para mim foi muito gratificante. Assim, então né, assim, não só o cambuci, né, a gente tem várias frutas nativas aqui, né, Jussara, a gente também tem bastante, então, assim, eles foram plantados de forma aleatória, né, o cambuci, e agora a gente também está plantando, assim, em forma de agrofloresta, né, em consórcio com outras frutas, né, e está dando super certo. Deus deu super certo. Então você está em Paraibuna e vocês também fornecem o cambuci para a prefeitura. Então, É isso? a gente, por enquanto, o Cambuci não. A gente fornece os produtos, né? A gente participa Tá. igual a gente faz parte da Rota do Cambuci, que o Gabriel mencionou, né? A gente participa da Rota do Cambuci por Paraibuna, né? Assim, são vários produtores, nós fazemos parte de um coletivo de produtores, né? Que é com o Instituto H. Fauser aqui em Paraibuna, fazemos parte de um coletivo. E daí, nas rotas do Cambuci que tem, a gente também vai, né? Quando não vai, assim, não vai nós, eu com meu esposo, vão outros produtores. E aí, assim, a receita está, por enquanto, o fruto a gente não está para a prefeitura ainda, mas a receita que está na merenda escolar, né? Que foi, assim, passado para as merendeiras, né? Eles fizeram o curso, aprenderam a receita do bolo para fazer para as crianças da escola. E a Renata deu exemplos ainda que não tinham surgido, né? Que a gente tem a farinha também do cambuci, tem o xarope não só do cambuci, mas de outras nativas, né? De Caraguatá também é bem conhecido, o xarope de Caraguatá tem realmente uma versatilidade, né? E de uso. E a Simone, que conhece de versatilidade, a Simone entende, porque a Simone, ela já criou, não sei, mais de 200 receitas com as frutas nativas, ela inventa muita coisa, né? E conta um pouquinho para a gente também do seu trabalho, Simone. A Simone é chefe, nutricionista, consultora, inventora, criadora. Simone, você está sem áudio. Pelo menos eu não estou te escutando. Não sei se o pessoal aí está Oi, escutando. voltou? Voltou. É sempre uma honra participar aí desses eventos do AUA, né? Nós já somos parceiros aí há muitos anos, né? Como a Mônica falou, por conta do Zé Maria, que faz todas essas ligações, né? Inclusive, faço um brinde a todos com esse suco de cambuci. Olha aqui, ó. Ai, que maravilha! Estou tomando um suco de cambuci em homenagem aí à nossa live de hoje. Então, eu trabalho, né, na verdade, eu sou nutricionista, chefe de cozinha, e atendo, né, tenho consultoria e atendo vários restaurantes. Desculpa te interromper, Simone, perdão, mas o seu áudio está dando uma falhada, está dando uma travadinha. Vê se você consegue resolver. A gente tem 2 bolos de cambuci no livro, um da Renata e um da Simone, que estão aqui juntas. Uma de uma agricultora, produtora aí, participante da Rota do Cambuci, e a Simone, que é chefe nutricionista. Vocês podem testar
os 2 bolos, né? Que eu tenho certeza que os 2 são maravilhosos. Isso. Voltou? Voltou, Tá sim. voltou. Tá. Então, né, pela empresa de consultoria, eu acabo fazendo muito desenvolvimento de cardápio, né? Trabalho com os processos produtivos diferentes, como cookie and chill e sous vide. E aí eu sempre, né, trabalhei muito a questão das punks. E eu não vejo a hora das punks mudarem de nome, porque elas não podem mais ser chamadas de plantas alimentícias não convencionais, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que inserir, né, todas essas plantas, frutos nos nossos cardápios, né? E, enfim, eu sempre fiz questão de ter isso plantado, né? Hotéis, eu trabalho muito no Hotel Fazenda, que ficam afastados de São Paulo, que a gente tem ainda, né, essa questão de poder ter essas plantas, né, nesses locais e trabalhar aí em parceria, né, sempre com o Auá, né, colocando aí esses alimentos maravilhosos, na verdade, de todos os biomas, né, brasileiros, nesses cardápios. Essa semana eu estava ouvindo, né, uma pessoa também na internet falando, e ela falava de um livro que chama Veias Abertas da América Latina. Esse livro ele tem um cunho meio político, né, mas também traz essa coisa, né, do saber e dos sabores que precisa cada vez mais ressaltar. E aí eu falei, eu vou começar, né, falar usando exatamente a frase, né? Eu acho que são veias abertas da Mata Atlântica que a gente tem que cada vez mais, né, trabalhar para que isso realmente vire um alimento poderoso aí. É claro, né, como nutricionista, eu não posso deixar de falar o poder que essas frutas têm, né? São todas extremamente antioxidantes, enfim, cheias de vitamina, né? A quantidade de vitamina que o cambuci tem é absurda, né? E de todas, na verdade, né? Uvaia, Sara, enfim. E aí eu acabo usando isso, né? Como uma pessoa comentou aí, não só nas preparações doces, mas nos pratos salgados também, né? É ceviche de cambuci, é vinagrete, mistura também, como a Mônica falou, né? Junto com alguma outra fruta, para fazer com que isso entre mais fácil no paladar, né? Mas eu ainda eu moro em São Paulo, mas eu ainda tenho um quintal na minha casa, né? Onde tem um pé de grume-chama. No quintal do meu avô, que era próximo daqui também, tinha uvaia, né? Meu avô fazia cachaça de uvaia, cachaça de cambuci, enfim. Então, isso faz parte, né, da minha infância. São sabores que vêm, né, na minha memória viva. E aí, hoje, com essa parte, né, da culinária que eu trabalho, eu tento introduzir isso de uma maneira muito gostosa para que outras pessoas provem, né, esses sabores da nossa Mata Atlântica, que é riquíssima. A Simone faz um trabalho lindo também na Fazenda Capoava, né, onde também já plantaram um pomar agroflorestal ali com frutas nativas e levam os hóspedes para visitar esse pomar e depois desfrutar, né, do cardápio com as frutas nativas no menu da pousada, faz um trabalho de educação ambiental com as crianças, em que entram os sabores também por meio dos picolés, dos sorvetes, enquanto vai falando sobre os bichinhos, né, o que eles comem, né, a nossa fauna, né, que consome
essas frutas nativas também são importantes para elas, né? E é um trabalho super rico também, quem quiser entrar em contato com a Simone, é super parceira, e acho que a gente trouxe uma diversidade aí de histórias, de histórias de contato, né, com as frutas nativas. Você trouxe seu avô, que fazia cachaça de uvaia. Olha só, a primeira vez que eu escuto alguém falar que o avô fazia cachaça de uvaia, porque a gente escuta bastante, né, que os avós faziam a cachaça, curtia o cambuci de cachaça, né, mas a uvaia e a Renata também. Quanto tempo está na rota do Cambuci, Renata? Que Paraibuna foi um dos municípios, né, onde começou, onde tudo começou, os festivais da rota, né? Já faz tempo. Ah, sim, Paraibuna faz tempo, né? Paraibuna tá desde o começo, né? São 16 anos de rota e Paraibuna tá desde o começo. Mas E você assim, está nós, todo ano. não, assim, a gente começou a participar o ano passado, né? O ano passado, esse ano a gente está participando das feiras, assim, da rota, né? Aí aqui no sítio já faz 7 anos que a gente está, né, nessa luta, assim, com as frutas, né? Tentando divulgar e divulgando mesmo. Mas assim, com o pessoal da rota, a gente começou mesmo o ano passado, no final do ano passado. E, Simone, eu não te perguntei do seu bolo de cambuci, que ele também já é famoso, né? Como é que surgiu essa receita do bolo de cambuci? O que você compartilhou com a gente no livro? Então, desde que começou a fazer os testes, os trabalhos, inclusive lá na Lava, comecei a substituir, né, alguns bolos de frutas, bolo de manga, bolo de limão, bolo de os convencionais, né? E eu não, vou pegar a mesma receita do bolo de limão e vou fazer com cambuci. E ele tem aquela cobertura, né, que é e na verdade a gente quebra um pouco, né, a acidez do cambuci, justamente misturando ele com limão, né? E por isso que a Maria ele adora o meu bolo, porque a geleia de cambuci que eu faço não perde a cor, ela é escura, justamente por conta dessa quantidade certa de limão que eu uso, que a geleia, né? Pode até ver na foto que é aquele. A minha geleia ela fica clarinha, ela não escurece, né? E aí eu gosto, né, de fazer os bolos com a cobertura, que é para fruta. O mesmo acontece, né? Tem o bolo de Jussara, que não saiu nesse livro, mas deve sair próximo. Também eu faço bolo de Jussara com castanha, que é divino. Então eu sempre gosto de procurar essas substituições. Todo mundo faz bolo de cenoura. Eu faço bolo de abóbora. Né? Então, eu vou substituindo frutas, testando as receitas, né? Eu faço brigadeiro de cambuci com banana. E as crianças amam, né? Brigadeiro de uvaia. Então, é uma delícia, né? Fazer todas essas culturas. E aí, para completar, eu também tenho um projeto que a partir do ano que vem eu quero ver se eu consigo levar ele adiante, que é justamente fazer as rotas, que é justamente levar o pessoal, né, para dentro dessas produções, dessas fazendas, para que eles conheçam, para que na época do cambuci todo mundo vá lá catar o cambuci no chão, né? Ajudar aí os produtores a fazerem a colheita aí do cambuci. Enfim, fora isso, né, várias outras rotas. Eu tô também num hotel que eu trabalho na Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal, né, onde a gente também prepara. A maioria dos meus fornecedores são todos regionais também de lá, né?
produtores de azeite fantásticos, de queijos, produtor de morango orgânico, que é maravilhoso, tomate. Enfim, e é realmente esse trabalho que eu sempre quero encabeçar, do campo à mesa, né? Mas ressaltando aí o trabalho fantástico desses produtores, né? Que não é uma coisa fácil, né? E principalmente para colocar um trabalho, um produto desse que ainda é tão pouco conhecido, né? Na mesa aí, né, do brasileiro de uma maneira geral, né? Na Capoava, há muitos anos, né, a gente faz o Réveillon com um cardápio ressaltando sempre um bioma brasileiro. Então, a gente fala da caatinga e é tudo, desde o café da manhã, a ceia do Réveillon, o café do dia seguinte, só tem preparações voltadas para aquele determinado bioma que a gente está ressaltando, né? E aí a gente conta aquela história do bioma antes deles começarem a jantar, enfim. Então é isso que eu acho que precisa, né? Não só criar receitas, mas como a gente introduz isso na mesa do brasileiro, né? Eles têm que experimentar, né? Porque às vezes você fala cambuci, é um negócio que parece um disco voador. Eu não vou comer isso, né? Imagina e tal. E é isso o trabalho, né? Todo um trabalho educacional para você conseguir colocar isso, né, na mesa do brasileiro de uma maneira geral, né? Perfeito. E aí também para quem esteve acompanhando a live aí, né, a gente trouxe muita inspiração, né, demonstrou muitas possibilidades do uso das frutas, tá o livro à disposição, tá o site aí, como o Gabriel falou, que é para tornar mais acessível, né, esse contato e essa promoção. Então, para quem tem negócio, para quem tem um estabelecimento, quem tem um comércio, né, e entrar em contato com a Simone para participar desse rolê que ela está querendo organizar, de visitar os sitiantes, né, passar pelos municípios que tiveram sitiantes aqui, Paraibuna, Natividade da Terra, tem sitiantes de produtores, né, de frutas nativas também aqui no litoral norte, enfim, toda a Serra do Mar Paulista, aqui nesses municípios do entorno. Então, entre em contato com a Simone, quem quiser conhecer, se é uma demanda, né, geralmente também indústria alimentícia, ou mesmo na área de gastronomia, o pessoal tem esse interesse de ir até o produtor para conhecer o trabalho, para ver o fruto, para ver o pé, né, e o galpão também no Instituto Auá também. Quem quiser conhecer, entre em contato, né, como a Mônica também explicou no começo, né, tem uma infraestrutura ali para estocar esses frutos dos agricultores e para distribuir para esses parceiros comerciais, e entrar em contato, né, a gente mostrou ali no começo a área do site que você pode conhecer quais são os restaurantes, quais são os hotéis, quais são as pousadas, quais são os bares, lanchonetes, onde você encontra o freezer do Auá com os picolés, os cremes, as polpas, as frutas congeladas e os chefes que estão colocando essas frutas nos pratos, nas bebidas, né, como a gente falou bastante aqui, então, bastante coisa, e são pessoas, né, como a Renata, a Simone, todo mundo que participou aqui, o Highlander, que fazem de coração e que vão disseminando, divulgando, falando, seja no festival ali, né, tete a tete com quem está passeando, seja no restaurante, em eventos, é um trabalho coletivo aqui que a gente vem fazendo para colocar de volta no prato, né, das pessoas e no dia a dia das pessoas. E, claro, a gente tem algumas limitações, né, como o Gabriel explicou no começo também, dos 3 Cs, como o Mundo Caboclo explicou aqui, né, o cambuci, por exemplo, cai, cata, congela, tem uma limitação, às vezes, na produção de algumas frutas e na organização dessa produção, mas a gente chegou até aqui, conseguimos chegar até aqui, então a gente vai avançar, né,
todo mundo junto que faz parte desse movimento, que são os guardiões da Mata Atlântica. A gente vai avançando passo a passo, cada elo dessa cadeia para tornar isso cada vez mais possível, né? E eu queria agradecer muito a Renata, queria pedir se vocês, Renata, também quiser deixar uma mensagem para quem está assistindo, deixar a Simone também, para a gente encerrar, porque a live estava prevista para ter 1 hora, a gente já está chegando a quase 2 horas, a gente ficou aqui conversando. Teve um probleminha técnico também aí que deu uma atrasada, mas a gente vai conversando e não vê a hora passar, e a gente já está quase chegando em 2 horas. Obrigada, a Green Kitchen está falando parabéns pelo livro. É a primeira edição, algumas pessoas não conseguiram participar, tiveram vontade de enviar a receita, mas não tiveram tempo. A gente sabe como a vida aí é corrida. A gente vai incluir novas receitas numa segunda edição, então já vão aí se preparando. E não deixem de divulgar também para as pessoas o livro e o site do Empório, né? Obrigada, Ana, obrigada, Milton. Também tem uma seguidora aí que está sempre apoiando a gente, que está no chat, que é a paisagismo.sp. Eu não sei se ela estava participando na hora que a gente explicou sobre a entrega de frutos para o consumidor final, que acho que ela está em São Roque, queria experimentar o cambuci. Então, pode ir no link da bio, entrar em contato no WhatsApp com a equipe comercial e pedir. Estou em São Roque, queria um fruto congelado de cambuci ou a polpa, e combina essa entrega, né? É possível entregar. E com frete ali, né? Mas é super possível de entregar também. Então, Renata, quer deixar aí uma palavra, uma mensagem para quem está assistindo? Então, divulgar mesmo, né, as frutas nativas, né, a gente plantar e divulgar, né, porque, assim, como o Gabriel estava falando, né, é uma coisa que não se encontra, né, no mercado, não se encontra na feira, então a gente tem que ter o nosso papel de divulgação, né, pedir um suco de laranja, pedir um suco de cambuci, um suco de uvaia, né, como a gente já viu o Gabriel mesmo falando sobre isso, então nós produtores, nós guardiões da Mata Atlântica, é que temos que fazer o papel de divulgar, né, para as pessoas, né. Isso aí, falou tudo. E chegar e pedir, né? Chegar na padaria e falar, quero um suco de cambuci. Não tem? Como assim não tem? Todo mundo não conhece o cambuci, né? O que cambuci que todo mundo fala? O vale, né? Então, E Simone também quer deixar uma mensagem aí para o pessoal? Sim, agradecer mais uma vez, né, Ana, Gabriel, todo mundo do Auá, né, por esse convite aí. Para mim é sempre um prazer, né, tá participando e tá ressaltando aí, né, todo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, né, junto com todos esses produtores aí fantásticos. E vamos levar para frente a história das rotas, né? Quem se interessou aí, manda um oi, né? Existe um grupo do Auá, que faz os encontros presenciais. Vamos incluir mais pessoas aí nesse grupo, quem tiver interesse, e vamos começar a organizar essas rotas aí, né? Enogastronômicas, levando o pessoal aí a conhecer todos esses sabores e saberes, né? Porque por conta de todo esse processo tem uma história, né? Uma história de vida, uma história de mudança. Muitas vezes as pessoas tinham outras profissões e resolveram ir para o campo, plantar, colher e desenvolver um produto que ninguém conhece, mas enfim, acreditaram nisso, né? Então eu acho que é isso que a gente precisa. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. A gente estava previsto aqui de chamar o Gabriel e a Mônica de novo no fim, mas como a gente estourou super, e eles mandaram super bem no começo, a live está gravada, vai ficar disponível ali na área dos reels, né, dos vídeos, no nosso perfil do Instagram, para quem perdeu a primeira parte aí, que foi super rica.
E eu recomendo, né, que assista todas as falas aí que passaram por aqui. E eu super agradeço, Renata, Simone, quero pedir desculpas para a Ana Alice Correia, que a gente não conseguiu colocar ela aqui na live, a gente tentou, eu até enviei um novo convite agora há pouco, também não sei se ela ficou disponível nesse tempo todo, mas a gente vai trazer ela numa próxima, se ela topar. As receitas da Ana Alice também estão lá no livro. E aí é isso, como a Ecléia do Restaurante Fantini falou, vou fazer todas as receitas, eu também vou fazer todas as receitas. E entre em contato com a Green Kitchen, entre em contato aí com a Simone, entre em contato com a gente do Instituto Auá, com a Renata também, se quiserem saber mais sobre a Rota do Cambuci. E muito obrigada a todos que passaram por aqui pela live. Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada a todo mundo, Highlander. E uma boa noite para vocês. Bom descanso para todos. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.